Aleluia, glória a Deus. Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Olhe para a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, cumprimente seu irmão, diga: meu irmão, é bom estar aqui com você, seja bem-vindo em nome de Jesus. Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 6. Hoje nós vamos fazer um culto mais curto devido ao nosso sorteio. Depois, pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haveria quem morra por um justo. Pois poderá ser que por um homem bom alguém ouse morrer, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite abençoada, por este culto, por cada um que está aqui, Pai. Nos enche do teu poder, do teu amor e da tua compreensão. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Querido, eu acho que eu vou falar essa noite sobre algo que tem destruído muita gente, que tem sido uma das causas de muita gente não conseguir prosperar, viver doente e não conseguir fluir na fé. É uma das causas também, muitas pessoas que se dizem cristãs, que se acham filhos de Deus, não estão conseguindo avançar na sua vida. São duas coisas que estão interligadas, né? É a falta de perdão e o ressentimento. A falta de perdão e o ressentimento tem feito muita gente fraquejar na fé, impedido muitas pessoas de ter o melhor de Deus, de receber de fato o que Deus tem para você na sua essência, né? Eu anotei umas palavras aqui de um grande homem de Deus, né? Billy Graham, diz assim, o reverendo Billy Graham: o ressentimento é destrutivo. Ele estraga amizades, provoca ódio e enche o coração de amargura. Mas como largar esse sentimento tão ruim? A Bíblia tem a solução para curar a dor e libertar do ressentimento. O ressentimento é algo tão, né? Eu creio que um dos trechos que todo crente tem que saber de cor e salteado é Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 está compactado ali primeiro. Está dizendo assim, olha: tu não tens resistido até o sangue, porque tu ainda não entendeu que Deus não tem neto, nem bisneto, nem chegado. Deus tem filho. E Deus trata todo mundo que recebe como filho. E que se você não aceita, e Ele açoita e disciplina todo filho que ama. E quem não aceita a disciplina e o açoite de Deus não é filho, é bastardo. Portanto, não vai crescer na fé, né? O que acontece? E aí a palavra de Deus diz que devemos consertar os joelhos trôpegos,
né, as mãos descaídas, voltar para ter caminho reto. E diz, no versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e não haja algum impuro ou incircunciso como foi, ou profano como foi Esaú, que por um repasto trocou seu direito à primogenitura. E depois diz assim, não deixe uma raiz de amargura que brotando, né, vos engane, e não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, isso derrubou Esaú, né? Foi uma das coisas que derrubou Esaú. Isso é uma das coisas que tem derrubado muito crente, raiz de amargura. A raiz de amargura faz as pessoas perderem grandes coisas. A raiz de amargura faz você perder a terra prometida que Deus tem para você. Fará você perder o reinado de Deus, o melhor de Deus aqui na terra. A raiz de amargura fará você perder a abundância de Deus e voltar à pobreza. É muito sério. Quem não tem aptidão de perdoar, de exercer perdão, não está bem com Deus. Quem não consegue perdoar, quem não consegue exercer perdão, vou repetir de novo, não está bem com Deus. Porque Deus é amor, Deus é perdão, né? E antes de tudo, você precisa entender que o amor de Deus por cada um de nós nasceu ainda quando éramos pecadores. Talvez você pense assim, fulano não merece o meu perdão, porque ele fez algo que me desagradou. E você merece o perdão de Deus? Todas as vezes que pecamos, nós ferimos o coração de Deus. Todas as vezes que pecamos, nós ofendemos Deus. Todas as vezes que praticamos algo que sabemos que Deus não aprova, que Deus não concorda, e continuamos fazendo, nós estamos ferindo Deus. E por que Ele deveria nos perdoar? Se você acha que você não precisa perdoar. Por que você acha que Deus tem que te perdoar, se você não consegue perdoar? Quantas coisas erradas você já fez? Muito pior do que o seu irmão fez para você. Às vezes julgamos e dizemos assim, esse problema é da pessoa que eu me envolvi, a culpa é do meu esposo, a culpa é da minha esposa, a culpa é sua. Você se envolveu com essa pessoa. E muitas vezes contra a vontade dos seus pais. Muitos aqui ainda eram ignorantes, não conheciam Jesus, mas outros já se juntaram com alguém, sabendo que quando você não tem a bênção dos seus pais, você também não será abençoado. Então, o que acontece? Quando você é machucado por outra pessoa, você deve se lembrar do amor de Deus. Porque todos os dias que você comete algum pecado, você machuca a Deus. Todos os dias que você dá aquela olhadinha para uma moça que está passando, fala mal de alguém,
engana alguém, mente, você está magoando Deus. Ah, fulano mentiu para mim, por isso eu estou magoado. E quantas mentiras você já contou? Você está magoando Deus. Todas as vezes que pecamos, estamos magoando a Deus. Fale isso para 3 pessoas. Todas as vezes que pecamos, estamos magoando a Deus. Moral dessa história: se a pessoa que te ofendeu não merece perdão, e você que ofendeu a Deus por algum pecado, merece? Essa é a moral da história. Se você acha que alguém que ofendeu você, que é errado, que peca, que falha, não merece perdão, e eu e você que ofendemos a Deus com nossos pecados, que não peca, que não falha, merecemos? O que é a graça? É o dom imerecido de Deus. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Nos dá o dom imerecido de Deus. Só através dele podemos ser perdoados por Deus, porque ele pagou lá na cruz todo o nosso pecado, nos perdoando ainda quando éramos pecadores. Versículo Mateus 6, oração do Pai Nosso. Muita gente reza o Pai Nosso, ora o Pai Nosso, acha que o Pai Nosso é uma oração, ela é um modelo de oração. Quando você for orar, você tem que colocar todos esses pontos que estão aqui. E qual é o modelo perfeito da oração? Jesus ensinando a orar, porque os seus discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar, e isso nos basta. E Jesus ensinou. Ele disse assim: portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa. Marco 12. Se você ainda não marcou esse versículo 12, marque, porque tem muita gente que pensa que vai para o céu, e se você não cumprir esse versículo 12, você vai para o inferno, mesmo estando na igreja todos os dias. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Deus só perdoa você se você perdoa quem te deve. Deus só perdoa você se você perdoar quem te deve. Vou ler de novo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vamos lá, tem mais. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes, versículo 14, marque. Você que pensa que vai para o céu sem perdoar, marque esse versículo. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vossa. Se, porém, versículo 15, marque, não perdoardes os homens,
tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se, porém, você não perdoar quem te fez mal, também Deus não perdoará você. Mostra aí a Bíblia para quem está do teu lado aí. Sacode aí, diz, ei, tá vendo, irmão? Isso não sou eu, não. A mesma dificuldade, porque o homem já nasce egoísta. E a mesma dificuldade que muitas vezes o homem tem. Tudo que a gente faz parece menos, de menor importância. Ah, mas o que o outro faz, isso aí é um pecado imenso. Irmão. Então, hoje, perdoar significa largar o desejo de retribuição. Esse é o significado do perdão. Largar o desejo de vingança, de retribuição. Você não está dizendo que o que aconteceu não tem problema, mas você decide não guardar mais dor contra esta pessoa que te ofendeu. Você decide entregar na mão de Deus. Entregar na mão de Deus. Né? Eu fico pensando hoje, né? Uma pessoa que acha que está salva, mas não fala com seu pai, não fala com a sua mãe, não fala com seus filhos, não fala com seu pastor, está bravo com seu pastor, sua pastora, seu líder de célula que às vezes você estava lascado na vida, essa pessoa deixava de dormir de tarde, dar uma descansada, trabalhar, para ir atrás de você. Como uma pessoa assim pode entrar no céu? A Bíblia diz, se você não consegue perdoar, amar quem você vê, está em Pedro. Como você pode dizer que ama a Deus que você não vê? Qual é a parte de Deus visível? Qual é a parte de Deus humana? Jesus. Foi Jesus. Olha como os homens trataram Jesus. Tudo que aconteceu com Jesus foi com Deus. Tudo que fizeram contra Jesus, fizeram contra Deus. Ele era o Filho de Deus. E qual foi a palavra que Jesus liberou lá na cruz para o Pai se controlar? Não destruir tudo. Pai, perdoa-os. Quando Jesus viu a terra seguindo o terremoto, disse, opa, o Pai não vai aguentar. Ele não está aguentando o que estão fazendo comigo. Perdoa. Ei, Pai, baixa a bola. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Queridos, por que Paulo diz assim, olha, há dois motivos na Bíblia, né, que dá direito a uma pessoa se divorciar. Uma é se ela corre risco de vida, se a pessoa não permite que ela siga a Deus, exerça a sua fé. A Bíblia diz, se tu está casado com um marido incrédulo e ele permite que você siga a Deus, então não afaste dele. Se tu está casado com uma mulher incrédula, ela permite que você siga a Deus, não se afaste dela.
Não se separe. O segundo motivo é adultério. Paulo diz: se aquela pessoa que sofreu o adultério, ela está livre. Ela pode se separar. Ela está livre. Né? Agora, se ela não pode perdoar, é aquele negócio, né? Eu perdoei, eu estou aqui, mas você, na verdade, não toda briga fica tocando nisso, toda briga fica falando isso. Toda briga, Paulo diz, é melhor se separar, você pode, está livre. Não fica nem a irmã desobrigada. Houve adultério, você pode se separar. Mas se você quiser perdoar, aí é uma identidade sua, é uma decisão sua. Mas Paulo diz, Deus tem vos chamado à paz. Como tu sabes, ó irmão, se tu salvarás, se teu marido vai ser salvo, vai mudar? Ó irmã, se a tua irmão, se a tua esposa vai mudar? Não sabe. É um passo de fé, o perdão é um passo de fé. Não é algo porque eu estou esperando e tenho certeza que a pessoa não vai mais cometer aquilo. Perdão é algo que eu faço. Por quê? Para mim ficar bem. Porque quando quando uma pessoa comete adultério, mesmo ela se arrependendo dos seus pecados, ela está perdoada. Ela segue a vida dela. E ela vai ser abençoada de novo, porque ela se arrependeu. Agora, se você insistiu em ficar com essa pessoa e não consegue perdoar, quem vai viver uma vida amaldiçoada até o fim é você. Porque você decidiu ficar com uma pessoa que não consegue perdoar. E aí você vai acordar todo dia amargurado, vai tomar café amargurado, vai almoçar amargurado, vai trabalhar amargurado, vai pegar uma depressão, não vai mais querer tomar banho, se cuidar. E a pessoa está numa boa, porque tanto Deus perdoou ela, como você disse que ia perdoar. Entendeu como é? É assim. Então o perdão é algo que me protege, que me salva. Porque quando eu perdoo e ajo dentro do perdão, aí a pessoa continua fazendo coisa errada contra quem perdoou, Deus vai ser o vingador dessa pessoa. Quando você continua sendo o vingador, Deus não se mete. Deus não está nem aí. Quando você decide perdoar, trata bem, deixa na mão de Deus, a Bíblia diz que, ai daquela pessoa se aprontar de novo com você, Deus vai ser o vingador. Deus vai ser o vingador. Você entende como é? Então, o que acontece hoje na vida de muitos? Não consegue entender o que é o perdão, o que é o amor. Gente, eu já falei isso em algumas pregações, vou repetir de novo, só para você ter uma ideia do que é a raiz de amargura, o que ela pode fazer. Havia uma das Jezabéis do passado, foi Herodias. Herodias era casado com o irmão de Herodes. Então, ela viu que o Herodes começou a dar umas encaradas nela. Ela disse, olha, por que eu vou ficar com esse ferrapado aqui, que depende do irmão dele, se eu posso ficar com o rei?
chutou o irmão do Herodes e se juntou com Herodes. Por que ela fez isso? Porque ela era interesseira. Ela estando com Herodes, ela ia ter o poder de Herodes, ela ia ter servos, propriedade, morar na casa do rei, ser considerada uma rainha, ter riquezas, servas. O que era o sonho de Herodias? Ter uma vida boa, não depender de homem nenhum. Esse era o sonho dela. Ter poder, ter riquezas. Aí, de repente, um dia, o Herodes vai visitar João Batista na cela dele e diz para ela: bora lá, Herodias, que esse homem aí é gente boa, ele fala cada palavra que o meu coração fica extasiado. E quando eles foram lá, o João Batista olhou para ela e para ele e disse: vocês sabem que vocês estão errados, né? Como tu podes tomar a mulher do teu irmão? Isso é errado, isso é pecado. Devolve a mulher para o teu irmão. A Herodias ficou irada. E a Bíblia diz que daquele dia em diante ela procurava um jeito de matar João Batista. O João Batista já estava praticamente morto numa cela, condenado, não ia mais sair de lá, não apresentava perigo nenhum. Mas um dia chegou o aniversário de Herodes. O Herodes tomou todas, tinha uns reis lá, ele quis se mostrar. Então, a Herodias mandou sua filha Salomé, que não era filha de Herodes, era filha dela com o irmão de Herodes, dançar para o rei. E a Salomé foi lá e dançou a dança do ventre para o rei. E ela era belíssima. E o rei, para se mostrar, chamou ela na frente dos outros reis e disse assim: pede-me até a metade do meu reino agora, e eu te darei. E ela voltou e foi com a mãe dela, achando que estava abafando, que a mãe dela tudo não pediu, tudo não aceitou, isso que ela pensava que a mãe dela ia dizer. Mamãe, eu dancei para o Herodes, ele me chamou na frente daqueles reis e disse se eu quiser agora a metade do reino dele. Era o sonho daquela mulher. A metade do reino de Herodes eram bilhões e bilhões em dinheiro, em ouro, em propriedades, em servos. Aquela mulher nunca mais ia depender de homem nenhum. Se ela quisesse chutar o Herodes no outro dia, ela chutava. Porque a palavra de um rei não poderia voltar atrás. Mas o ressentimento. Eu sei que tem muita gente aqui que já perdeu grandes oportunidades por causa do ressentimento. Ressentimento. Eu por muito tempo não quis aprender a sabedoria que o meu pai tinha por ressentimento da infância, de quando ele não tinha Jesus. Até que um dia, no encontro com Deus que eu fiz com ele, eu entendi que o meu pai, ele não tinha Jesus. Eu estava julgando ele por uma coisa que ele não tinha. Mas eu já tinha cometido muita coisa errada, conhecendo a palavra de Deus. Deus me mostrou que eu era pior que ele. Inclusive não perdoando. Entende como é as coisas? Eu perdi muita coisa, muita instrução do meu pai, muito tempo que eu poderia ter passado mais com ele, por causa de um ressentimento. De uma época que ele não tinha Jesus.
E aí Herodias disse, que metade do reino nada, eu quero é a cabeça do João Batista numa bandeja. Todo mundo já sabe do final dessa história, né? Mamãe, mas é a metade do reino que a gente sempre sonhou. Eu não quero saber, menina. Me traz a cabeça do João Batista, eu não quero um centavo. Eu quero a cabeça desse miserável. Quanta gente hoje não consegue nem ouvir a palavra de Deus, porque está cheio de raiz de amargura contra o seu pastor, seu líder. E prefere a cabeça dele numa bandeja. A cabeça do seu marido numa bandeja. Quantas mulheres amaldiçoam seu marido todos os dias antes dele trabalhar e depois reclamam porque a situação está difícil no lar. Isso não vem de nada. Isso não serve para nada. Sou eu que tenho que fazer tudo aqui. Palavras de ressentimento. Palavras que podem nos destruir. O final dessa história é o seguinte, que Herodias preferiu a cabeça do João Batista do que a metade de um reino. Você diz que burra essa Herodias, mas tem muita gente aqui perdendo grandes oportunidades. Eu estava vendo, eu gosto de ver às vezes uns videozinhos de histórias, né? Estava vendo a história de um pai que um dia abandonou a casa lá. E aí ele, nessas jornadas da vida, ele teve um encontro com Deus, virou um grande empresário e foi ver as filhas, já estavam grandes. Só besteira na cabeça. Ele disse, minhas filhas, eu vim aqui pedir perdão para vocês. E elas não deixaram nem ele acabar de falar. Começaram a xingar, vai embora daqui, tu nos abandonou, vai embora daqui. Né? E ele apenas deixou um papel lá com a mãe, e a mãe chegou a embolar, depois desembolou, viu, e era R$1 milhão para cada uma. E uma carta dizendo, eu sei que esse dinheiro não vai pagar o que eu fiz com vocês, mas eu não conhecia Deus. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Hoje eu quero que vocês me perdoem. Isso é o mínimo que eu posso fazer por vocês. O ressentimento. Se ela rasgasse aquele cheque, aquele papel, ela nem abriu o envelope. O ressentimento, muitas vezes, faz a gente perder tudo. Aqui, eu quero trazer o outro conselho de Deus, Filipenses 3,13. Primeiro, Deus nos amou ainda quando éramos pecadores. Ele não olhou para o nosso pecado e Ele não olha. Porque se Ele fosse olhar para o nosso pecado como a gente olha dos outros, toda a humanidade já estava destruída. Segundo, em Filipenses 3,13 diz, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deixe as coisas que para trás ficaram. Deixe. Perdoar implica nisso. Não é que você vai esquecer,
mas é que você decidiu deixar na mão de Deus e tirar esse fardo da sua costa. E você vai começar a visualizar coisas que você quer. Parar de estar parado, empacada no passado de amargura, de ressentimento, e começar a viver um futuro vendo o que você quer. Uma nova vida sobre você. E aí, diz assim, Lamentações 3:22. Essa palavra é pesada. Mas se você não põe em prática essa palavra, você não será salvo. Pode nunca ter matado ninguém, nunca ter bebido, fumado, estar na igreja todo dia dizimando, ofertando. Mas diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia não tem fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que acontece? Deus está dizendo assim, tu pensa que tu é bonzão, bonzana, porque tu pensa assim, eu já aceitei Jesus, e aquela pessoa ainda não mudou. Mas essa pessoa talvez já te pediu perdão várias vezes, e é você que diz que tem Deus que nunca perdoa. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós já estávamos destruídos. Aí você pode dizer assim, mas isso é para Deus, é Deus que perdoa, é Deus que tem que exercer, eu não. Não, não é isso. Não, como dizia o doutor Enéas, não é isso. O que Deus quer falar aqui, eu vou mostrar, é que só não será consumido quem exerce misericórdia. Quem não aprende a ser misericordioso, que é um dos frutos do Espírito Santo, será consumido. Porque Deus fez José passar por tudo que ele passou? Para que no momento certo ele tivesse a capacidade de exercer misericórdia com os seus irmãos. Se José não tivesse exercido perdão, misericórdia, e não foi fácil. A Bíblia diz que José chorava tão alto, com tanta amargura, que todo o Egito ouviu o seu choro. Perdoar não é fácil. Não foi fácil para Jesus também. Não foi fácil para Deus. Mas Deus perdoou. Jesus perdoou. Por que você não pode perdoar? Se Deus que é perfeito exerce o perdão, se Jesus que foi perfeito perdoou, por que eu que sou imperfeito, que já pisei muito na bola, não posso perdoar? E se não fosse a misericórdia de Deus por nós, todos nós seríamos consumidos. E quem não exerce misericórdia será consumido. Isso está aqui em Mateus 9:13. Veja. Portanto, vou ler primeiro na linguagem King James atualizada. Portanto, ide aprendei o que significa isso. Misericórdia quero e não sacrifício. Você já percebeu que
maioria das pessoas que são muito amarguradas, elas tentam justificar a falta de perdão que elas têm, a falta de misericórdia por trabalho. Eu sirvo muito, eu não perdoei, mas eu cozinho para ele, eu faço tudo do jeito que ele gosta, eu trabalho muito, eu sustento isso, essa casa. Sempre a pessoa que não quer perdoar ou exercer misericórdia, ela tenta compensar isso com trabalho. Falando que é servo. Deus não quer servo, Deus é amor. Ele quer pessoas que sejam amorosas. Uma das facetas do amor é servir. Quem ama, serve. Quem ama, respeita. Quem ama, zela. Quem ama, trabalha em prol do que ama. Né? Com certeza, em momentos desses, que a gente quer comprar um prédio desse, muita gente está provando o seu amor. Muita gente que não tinha um centavo, saiu e vendeu muito, ajuntou muito. É a forma da pessoa dizer, eu amo a obra de Deus. Mas quem não vendeu nada, não fez nada, será que está amando? É a pergunta aqui. Então Deus está dizendo, aprendei o que significa. Misericórdia quer e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos e sim pecadores. Ao novo e definitivo vinho. O que é vinho novo? É ser nova criatura. Um vinho novo não dá em odre velho. Tem gente que diz, não, já tenho muito tempo de convertido, sou velho convertido. Então você não vai suportar o vinho novo. Vinho novo só dá em odres novos, porque o odre novo, o barril novo é igual coração de mãe. Ele aguenta a fermentação. Quando o vinho fermenta, ele tufa, igual a pança do apóstolo Helder. O velho estoura, ele está ressecado. Ele não aguenta o vinho novo, ele vai, pá. Ele se escandaliza com as coisas de Deus. Como aquelas pessoas da lei se escandalizaram em ver Jesus na casa de Zaqueu. Se escandalizaram em ver Jesus sendo ungido por uma pecadora, por uma prostituta. Como Pedro se escandalizou e disse, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. As pessoas que estão no barril velho, elas querem ser salvas por merecimento. Ninguém aqui merece a salvação, nós somos salvos pelo favor imerecido de Deus, que é a graça de Deus. Nós somos salvos pela misericórdia do Senhor. E quando exercemos misericórdia, fazemos algo que é da genética de Deus, não do homem. O homem não consegue exercer misericórdia. O homem natural só olha, só ele, para ele merece ser perdoado, só ele. Ninguém merece perdão. O odre novo, o vinho novo, vai morar, vai habitar em quem é um odre novo. O odre novo é aquele que trabalha porque ama, evangeliza porque ama, batalha pela sua família porque ama, sofre porque ama, mas sabe exercer misericórdia, porque ele diz assim,
Assim como um dia Deus me perdoou e eu mereci o inferno, hoje eu devo viver para perdoar e exercer misericórdia com o meu irmão. Misericórdia. Queridos, eu quero ler a linguagem do João Ferreira de Almeida atualizada. Diz assim: e depois aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus veio atrás dos pecadores. De quem entende, eu não estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque Deus teve misericórdia de mim. Enquanto eu viver, eu tenho a capacidade de ter misericórdia do meu próximo, do meu irmão. E a palavra diz, se tu só faz o bem a quem te faz o bem, qual é o teu galardão? Até um animal faz isso. Mas quando tu aprendes a exercer misericórdia a quem te faz mal. Tem um senhor lá do Neópolis. Ele nos perseguiu muito. Ele cismou que era de lá da nossa propriedade que estava indo uma contaminação para um lago, que era dele. Mandou DEMA, mandou IBAMA, mandou um monte de órgão. E todos iam lá e viu que não era de lá. Eu me lembro que foi eu, o pastor Júnior, o subtenente Abílio, que já é até aposentado, fomos lá numa foz ver onde era. Era uma invasão da Mafruta que estava poluindo. Fizemos o relatório. Mas toda vez que esse senhor precisou de mim, eu estava lá para ajudar ele. Eu ia lá, recebia ele em casa. Hoje ele já tem quase 90 anos. E ele fala comigo quase toda semana. Aí ele fala, poxa, eu mandei a mensagem, tu não respondeu. Olha, não me deixa, hein? Porque quando você exerce misericórdia, você entra na genética de Deus. O não perdoar é genética do primeiro Adão, do homem carnal. Ele não perdoa, ele não exerce misericórdia. Mas o perdão e a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não sermos consumidos. É o perdão e a misericórdia do Senhor. São a causa de não sermos. Eu queria finalizar essa mensagem de novo com algumas palavras do reverendo Billy Graham. Ele diz assim: decida perdoar, decida exercer misericórdia, porque quem não exerce misericórdia será consumido. Decide perdoar, decida perdoar. Decida exercer misericórdia. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E é por isso que Pedro uma vez chegou com Jesus e disse, Senhor, e usou a lei, usou um argumento pesado. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7. Jesus olhou, eu não te digo 7. Eu te digo, perdoa 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes o teu irmão vem te pedir perdão? Perdoa. E alcançarás tesouros no céu.
né? Quero finalizar aqui com o Salmo 121. Para você que acha que não perdoar ou não exercer misericórdia é você estar protegido, e não é. Você só está se enterrando cada vez mais. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Tire os olhos do ressentimento. Tire os olhos da falta de perdão. Tire os olhos do sentimento de vingança. E eleve para o alto. Olhe para Deus. De lá virá o socorro. Amém? Vamos ficar de pé neste momento. Glória a Deus. Creio que o Rodrigo já deve ter falado com o irmão Will. Nós não vamos poder fazer sorteio pelas redes sociais, porque é proibido sortear coisas vivas pelas redes sociais. Tá certo? Então, o sorteio vai ser aqui, está o nome da pessoa. Se ela não faz parte da igreja, não está presente, vai ser localizada, a gente vai ligar para a pessoa e marcar um local, a ida dela para pegar o que ela ganhou, a vinda dela aqui. Tá certo? Então, eu peço nesse momento que você que ouviu essa palavra, foi tocado. Venha aqui à frente. Você que quer aceitar Jesus, se reconciliar, mas também você que quer a graça do perdão. Você que talvez estava guardando amargura no seu coração, ressentimento, venha entregar isso no altar. Isso é tão sério que a palavra de Deus diz assim, olha, se tu vem trazer uma oferta, e se tu te lembra que há alguém que tu está ressentido, deixa no altar a tua oferta, e vai com essa pessoa, pede perdão, para que o Senhor possa aceitar a oferta da tua mão. Não há filho de Deus que não consiga perdoar. Não há. A nossa marca não é o sinal da cruz, não é o crucifixo. A marca do cristão é o amor. E uma das primeiras coisas que alguém que ama faz, perdoa. Né? Perdoa. Senhor, nesse momento eu agradeço, Senhor, por cada um dizimista e ofertante dessa casa, por cada um que com a sua fé tem sustentado esta obra. Esses poucos que têm ficado fiel, por cada um que ouviu a palavra esta noite, decidiu liberar perdão, perdoar. E por cada um que está aqui, não sei se é alguém nos visitando aqui esta noite, essa noite chuvosa,
Mas se há, salva todos os teus filhos. Sê com teus filhos. Muito obrigado pelo privilégio que temos de ser teus filhos, de poder amar, perdoar, exercer misericórdia. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Coloca o teu amor no nosso coração. Se alguém aqui esta noite, enquanto a igreja vem trazer seus dízimos e ofertas, se alguém aqui que queira aceitar Jesus, se reconciliar, o que você estava com algum tipo de ressentimento, alguma coisa prendendo você,